Olá pessoal, sou o professor Ferreira e estamos aqui para mais uma aula do Matemática Enem. Vamos? É 141. Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado passará a ser... Vamos à nossa solução. Já que 36% é tratado, então 64% não é tratado. Metade do esgoto sem tratamento, ou seja, 4 bilhões, o que corresponde a 32%, será esgoto tratado. Assim, 36% mais 32% é igual a 68%. A nossa resposta, então, está no item B. Essa questão trata de porcentagem. É 142. A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Em 2000, a taxa de fecundidade 2,38. 2010, taxa de fecundidade 1,90. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de... Vamos à nossa solução. A variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 foi de 1,90 para 2,38, que dá aproximadamente 0,80, ou seja, aproximadamente igual a 80%. Supondo que a variação se repita no período de 2010 a 2020, em 2020 a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de 0,80 vezes 1,90, ou seja, 1,52. Nosso resultado está no item C. Essa questão trata de porcentagem. É 143. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o... Vamos à nossa solução. Devemos calcular a média dos 5 reagentes e após verificar quantos resultados estão acima da média. Portanto, o reagente 1, a média é 6, apenas um resultado está acima da média. Reagente 2, a média é 4,8, 4 resultados estão acima da média. Reagente 3, a média é 6,8, 3 resultados estão acima da média. Reagente 4, a média é 6,6, 3 resultados estão acima da média. Reagente 5, média 6,6, 3 resultados estão acima da média. Portanto, o reagente que apresenta maior quantidade de resultados que sua média é o reagente 2. A nossa resposta está no item B.
Essa questão trata de média aritmética. É 144. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada, em seu lugar aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de cozimento a cerâmica de argila sofre uma contração em dimensões lineares de 20%. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila de forma cúbica de aresta A diminui para um valor que é... Vamos à nossa solução. Seja A o valor da medida de cada aresta antes do cozimento, então após sofrer o processo de queima, cada aresta passará a medir 0,8 A. A perda da medida de volume do cubo será 0,8 A vezes 0,8 A vezes 0,8 A, que é igual a 0,512 A elevado ao cubo. Assim, A elevado ao cubo menos 0,512 A elevado ao cubo igual a 0,488 A elevado ao cubo. Portanto, 48,8% de A elevado ao cubo. Nossa resposta, então, está no item C. E essa questão trata de volume e porcentagem. É 145. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, estabeleceu a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de 1º de julho de 2009, 4% do volume de mistura final seja formada por biodiesel. Até junho de 2009, esse percentual era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a redução da importação de diesel de petróleo. Estimativas indicam que, com a adição de 4% de biodiesel ao diesel, serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa para o mesmo volume da mistura final diesel-biodiesel consumida no segundo semestre de 2009, qual seria o consumo de biodiesel com a adição de 3%? Vamos à nossa solução. 4% correspondem a 925 milhões de litros. 3% correspondem a X milhões de litros. 4 vezes X igual a 3 vezes 925. 4 vezes X igual a 2.775. X é igual a 2.775 dividido para 4. X é igual a 693,75. Portanto, 693,75 milhões de litros. Nossa resposta está, então, no item D. E essa questão trata de porcentagem. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.